Fala pessoal, tudo bem? Mais um Papo Espírita aqui na nossa web rádio Espírita CELAC. E hoje o convidado é o Neio Lúcio Monteiro Lima, lá de Cuiabá, da Federação Espírita. Eu vou pedir para que ele se apresente aqui e dê um oi para vocês aí, para a gente continuar o nosso papo. Neio, com você, meu irmão. Falou, ok. Boa noite, gente. Gente do bem, da luz. É Bom, isso aí. eu me chamo Né, então já foi apresentado meu nome. Eu faço parte hoje, eu estou como diretor da área de promoção social espírita da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Venho colaborando nessa área e colaboro também numa casa onde nós nos dirigimos, onde nós administramos o Grupo Fraterno Joana de Ângeles, que é aqui em Cuiabá, próximo ao Shopping Pantanal. E temos aí um longo tempo, longos anos de trabalho do movimento espírita. E assim vamos contribuindo com essa metodologia do espaço de convivência dentro da área da promoção social. E como profissional, sou servidor público, sou assistente social. Beleza, tranquilo, né? Que bacana. Ô, Neio, fala uma coisa para mim, tá? Há quanto tempo no movimento espírita? Eu sou de berço espírita, né? Então, meu pai, quando eu nasci, meu pai já era espírita. Vamos colocar aí, tem mais de 60 anos de espiritismo. Agora, de prática mesmo, né, Uhum. de assumir responsabilidade, eu acho que uns 35, 40 anos, mais ou menos. Poxa, que bacana. É uma história muito bacana que a gente vai percebendo, né, que o trabalho no movimento espírita, ele nunca acaba e nem raleia, né, Nélio? Né, Nélio? Não, Desculpa. não. A tendência é só aumentar, né? A tendência é aumentar, e o convite é que cada um assuma mais compromisso, né? Porque a pessoa que segue Jesus, que quer trabalhar com Jesus, tem que colocar a mão na charrua e não olhar para trás. É isso mesmo, né? E o interessante a gente comentar aqui é o seguinte: nós tivemos esse dia aqui na região, na nossa regional, que aqui é a Regional 07. Quero também mandar um abraço a todos da Regional 07, um abraço também aos nossos irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos, que sediou o Evangelho, o segundo Evangelho, o seminário, né? Evangelizando Corações, que foi há poucos dias. Tivemos a presença aí do Jorge Larrada, Luísa Leontina. Você também esteve lá com a gente, né? Presente, Foi. né? E queria uma coisa que é interessante, acabou o seminário, logo depois foi a caravana, né? Fala um pouquinho da caravana pra gente, que a gente acabou de participar agora, esse fim de semana que teve, dia 5 e 6, né? Conta um pouquinho aí de como é que foi. A caravana é esse espaço em que une as regiões, as regionais, junto com a Federação Espírita, e a federação leva várias áreas para que seja informado, transmitido o conhecimento junto das regiões que nos acolhem, né? No caso aí, Juína, e nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto com os colaboradores que lá estiveram, que fizeram a inscrição, trabalhar a área da promoção social espírita e levamos para essa caravana a proposta do Dr. Mário Barbosa, que é o espaço de convivência e criatividade pelo trabalho. A dinâmica da promoção social em que ela se constitui no relacionar um com o outro. Não basta estar perto, é preciso estar com, é preciso conviver e, nesse espaço de convivência do trabalho espírita, criar vínculo de afeto e vínculo de confiança para estabelecer a fraternidade. Então, é isso que nós levamos, é essa construção que nós queremos, é esse caminho que vamos percorrer. Bacana. Essa área da promoção social, né, espírita, é muito interessante porque, não que as outras áreas não sejam importantes no movimento espírita, né, mas a gente vê a importância que ela tem pós-Covid, né, Neio? A convivência, né, porque o Covid ele distanciou a convivência, né, essa pandemia que a gente passou, então a gente vê casas espíritas que fechou, né, algumas ainda não retornaram, algumas sem diretoria. E o termo convivência, ele traz por si mesmo a aproximação, né? Isso é importante. Na verdade, a convivência, ela no cristianismo, por isso que fala o cristianismo redivivo, né? Trazer o Cristo na convivência, porque em algum momento no passado o cristianismo se perdeu porque as pessoas começaram a cultuar Jesus na cruz, né? Orar para Jesus, paramentos, fórmulas, cantorias para Jesus. E Jesus apresenta a proposta no espaço de convivência, tanto que a forma da felicidade que ele apresenta, ele está respondendo uma pergunta do doutor da lei, porque o doutor da lei pergunta para ele:
Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus devolve a pergunta para ele, questionando, mas o que você lê na lei? O que você entende da lei? E ele responde, amarás teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e o próximo como a ti mesmo. E Jesus fala para ele, então se você sabe disso, vai fazer isso, né? E você viverá. Mas ele questiona quem era o próximo. Ele sabia falar, mas não sabia quem era o próximo. Então, a partir daí, Jesus elabora a parábola do samaritano, demonstrando que a partir daí ele fala do mandamento maior. O mandamento maior é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí ainda conclui, aí se encerra a lei e os profetas, que tudo está contido nisto. É preciso que a convivência com o próximo, o atrito social, esse atrito social que é a pedra de toque do aprendizado, da espiritualização de qualquer alma, de qualquer espírito. E nós, cristãos, precisamos demonstrar para os demais como isso é possível, como deve ser feito, amparando o caído, identificando aqueles mais vulneráveis, uma sociedade justa que o mais forte cuida dos mais fracos. E muitas pessoas entenderam que seria dar esmola, e não é. Muitas pessoas entenderam que era fazer coisas, dar coisas, e não é. Jesus mesmo não deu nada, absolutamente nada em termos materiais, mas deu tudo em termos espirituais e em termos iluminativos, né? No sentido da pessoa ela buscar a sua própria autoiluminação. E isso só é possível na convivência onde todos, e aquele que quiser, tem a oportunidade de exercitar a virtude, as virtudes, na verdade. É a partir daí que a pessoa vai se envolvendo, vai assumindo responsabilidade, estar perto do outro, mas muito mais que isso, se relacionar com o outro, aproximar do outro, criar vínculo e estabelecer a fraternidade desejada, esperada, trabalhada, e que só vai acontecer se nós entendermos Jesus. É interessante essa parte que você citou é aquela coisa de ensinar a pescar também, de não só dar o peixe, né? Eu estou lendo Boa Nova, e até o capítulo que eu estava lendo hoje estava falando da parte que fala de Zaqueu, né? Que Sim. os discípulos de Jesus estavam lá criticando, pô, mestre, você critica aí toda essa coisa aí, tá jantando com o cara, tá se esbaldando aqui, né? Aí depois Zaqueu entra lá e fala, né, do trabalho que ele fala que vai, se ele causou dano a alguém, aí fala, e depois ele comenta, né, o Humberto Campos comenta que Zaqueu tinha vários projetos, né, que ele comprava semente, ele dava para o pessoal plantar, e aquilo multiplicava, né, e Jesus ainda fala, né, o que é interessante, dar uma esmola agora para a pessoa, uma única vez e matar a fome naquele momento, ou aumentar isso para que ela dignifique, a sua dignidade aumente e ela mesma vá produzir. Essa, Então, essa é a proposta, né? Porque é importante que o espírita entenda isso. Na verdade, esse é o caminho, porque todos que estudam, né, a casa espírita está dividida em áreas, mas o ser humano não está dividido. A proposta de Jesus não está dividida. Agora, a teoria, o conhecimento, ele é fundamental, necessário para fazer as interpretações corretas de Jesus. Mas, muito mais que isso, é o saber, é o sentir e o vivenciar. Apenas a informação que traz o intelecto não basta. É preciso vivenciar. Agora, é preciso vivenciar com o outro, não numa hierarquia de cima para baixo, mas numa postura horizontal, de igual para igual. Perante Deus somos todos iguais. E isso Jesus já dizia. Perante o Pai somos todos iguais. E eu preciso estabelecer essa proximidade com o outro sem me sentir vaidoso ou superior, com soberba sobre ele. Não. Esse irmão está assim agora, precisa do meu apoio, precisa da minha fraternidade, precisa de eu estar perto e ajudá-lo até que ele possa se levantar, que está contido na parábola do bom samaritano, quando o samaritano pega o caído, coloca naquilo de imediato aquilo que ele possui, óleo e vinho, o azeite e vinho nas suas feridas, mas carrega ele, acolhe ele no colo e leva para a hospedaria. Mas ele passa a noite na hospedaria, ele não deixa ele lá. Ele passa a noite. O que é passar a noite? É estar junto, é conhecer a realidade do outro, é se informar melhor. E tanto que ele fez isso, que ao amanhecer o dia, ele chama o hospedeiro e fala: olha, esse homem precisa de mais.
Então, tudo que você despender a mais com ele, eu lhe restituirei na volta, no meu retorno. Então, por que ele toma essa atitude? Porque ele viu que na parábola, Jesus traça essa linha para mostrar que enquanto o outro não caminhar sozinho, não tiver condições, ele precisa ser amparado por alguém, pela mão amiga. E nós, cristãos, devemos ser a mão amiga, porque nós também precisaremos da mão amiga quando, por nossa vez, estivermos vivenciando as nossas provas, estivermos resgatando os nossos débitos. Interessante essa parábola do samaritano, né? Que na verdade é justamente isso, né? O que a gente pode fazer agora, né? Nesse momento com o que eu tenho, naquele primeiro contato, né? Até um podcast que eu fiz com a Macordera esses dias, eu vou deixar aqui no card, o pessoal que quiser ver, eu vou deixar aqui em cima, do lado, embaixo, até em algum lugar aqui. O Lacordaire falou uma mensagem de Joana que é muito interessante, eu vou tentar replicar aqui, não com a qualidade que o Lacordaire recita, né? Mas eu vou tentar aqui. Ele falou que a mensagem diz o seguinte, assim, que Joana diz que remédio que a gente aplica na ferida alheia é medicamento em nossa própria alma. Né? Então, que bacana, a partir dessa frase de Joana, né, nesse contexto que a gente está falando, o quanto que é importante que às vezes a gente que vai fazer alguma coisa para alguém, a gente pensa que estamos ajudando, sendo que na verdade quem está ajudando, sendo ajudado somos nós, né? Claro que fazendo a nossa parte, o nosso dever de cristão, o nosso dever de cidadão, para uma sociedade mais digna e mais justa, né, é o nosso dever enquanto espírita, enquanto ser humano, vamos analisar de certa forma, né? Só que a gente ainda percebe que nós vivemos numa sociedade muito apegada, né, Ney? Muito apegada a coisas Então, materiais e não dividir, e não e na tentar desfrutar do que verdade, tem. Tiago, na verdade, ela sintetiza aí a lei de causa e efeito, né? Se você faz alguma coisa, você está produzindo nessa coisa que você faz um efeito que corresponde a ela. Se você faz o bem, o efeito também é benéfico. Mas é preciso que nós entendamos que ao fazer o bem não significa que essa pessoa que para quem recebe o bem que eu faço, ela me restitua, não é isso. Quando eu faço alguma coisa para alguém, eu movimento a lei do mérito. Eu aciono a lei do mérito. E a lei do mérito, ela me restitui. Então, eu não preciso esperar nada de ninguém, porque o bem que eu faço, o bem com B maiúsculo, é aquele bem que faz bem para quem faz e bem para quem recebe. É bom para os dois. Desinteressado, né? Bem desinteressado. Então, é essa a proposta que Jesus precisa e quer que nos convida para colocar em prática. O que muitas pessoas se equivocam quando Jesus se apresenta é que, quando ele convida o vinde a mim, que todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei, as pessoas entenderam que é frequentar templo, frequentar igreja, frequentar centro, e não é. O vinde a mim é aprender comigo, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim, né, trabalhar, vinde a mim a prosperar, vinde a mim conheça-te a ti mesmo, vinde a mim faça o bem que eu faço. Então, e aquele que quiser, venha, atenda meu convite, deixe tudo que tem, quer dizer, desapegue do material. Hoje, a cultura materialista ela é muito forte. Por quê? Porque aprendemos com nossos pais, com os nossos antepassados, que o que prevalece é você estudar para ter coisa. Cresça, estude para você comprar carro, comprar casa, ter bem, ter patrimônio. Então, e aí o espiritismo vem combatendo o materialismo, não combatendo o materialismo no sentido de negar o materialismo, não é isso. Porque o materialismo, na convivência, no seu manuseio, como uso frutuário desse patrimônio terrestre que é material, nós trabalhamos as nossas relações sociais e, a partir daí, o exercício das virtudes, da amorosidade, do perdão, da indulgência, da benevolência. É nesse atrito, junto com os bens materiais. Agora, eu preciso dos bens materiais? Absolutamente que sim. Agora, eu não preciso cultuá-lo. Eu não preciso tomar posse dele. Ele não é meu. Ele é apenas um instrumento do meu aprimoramento, da minha convivência, das minhas relações sociais. Aí é a criatividade, é o bem material me ajudando na criatividade da sobrevivência, do aprendizado, do desenvolvimento intelectual e o aprimoramento espiritual na convivência com o outro. É essa a importância das riquezas materiais, sem o apego, sem a posse. Porque aí eu me prendo a isto que é perecível e eu vou sofrer por causa disso. Na verdade, assim, a gente sempre tem algumas pontas de dúvida, né? Ah, mas
condena a riqueza, condena isso, condena aquilo, né? Na questão do mérito, quem trabalha mais, quem trabalha menos, quem tem mais opção, quem tem mais opções, quem tem mais condição de estudar e ter um emprego melhor e tudo, enfim, toda aquela coisa. Eu acho que o importante, como você citou, eu acho que todos nós precisamos ter coisas. Porém, quem tem mais é o que eu estou fazendo com o que me sobra. Né? Eu estou amontoando ou eu estou utilizando um pouco do que me sobra para repartir, para acudir lares, para acudir famílias, para auxiliar pessoas, que às vezes com coisas tão simples, né? Coisa tão simples, a gente faz uma criança feliz, a gente ajuda uma família. Claro que sem perder aquela frase do começo que a gente estava falando, né? Não só dar o peixe, mas ensinar a pescar, que a gente seja como o Zaqueu, né? Que a gente utilize aquilo Sim. para comprar semente, ensinar a pessoa a plantar e que frutifique e dê por cento, né? Como diz a parábola do bom semeador, né? Caindo em terra fértil que produza muito, né? E esse entendimento, para o cristão, ele deve ir em profundidade no sentido de que o cristão não deve ser aquele bonzinho para o pobre, porque senão, para ser cristão, tem que ter o pobre. Não é isso. Né? O verdadeiro cristão, ele trabalha por justiça, por igualdade, por um mundo equânime, assim, direitos iguais para todos, mas não só direitos iguais para todos, mas as condições para que todos possam acessar o direito. Porque, por exemplo, a Constituição é o direito de todos, mas nem todos acessam a saúde. Mas por que não acessa a saúde? Por que não acessa a assistência social? Por que não acessa a segurança? Por que não acessa a educação? Então é preciso que dê o direito, mas também o acesso para desfrutar do direito. E isso o movimento espírita deve trabalhar nesse sentido, para que o mundo seja um mundo justo, no entendimento profundo de que fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que o outro me fizesse. Não adianta eu ter acesso ao eu ter o fruto se eu não tenho acesso ao fruto. Eu tenho o direito de comer? Tenho, mas aí eu não tenho acesso à comida. Eu preciso ter o direito de comer e o acesso à comida. Eu não posso depender de alguém que seja bonzinho, entre aspas, para comprar a cesta básica, para no sábado, domingo, feriado, me visitar e deixar uma cesta básica para mim. Não é isso. Na verdade, o mundo, com o tempo, não deve existir mais pessoas que precisam comer, porque o direito de comer é o direito à vida. Ele tem um direito não de receber a comida como esmola, mas o direito pura e simplesmente de comer, de poder fazer as refeições diárias, as 5 refeições entre as principais e as intermediárias. E, por enquanto, o cristão, infelizmente, ainda está trabalhando na caridade de dar coisas, quando isso não é caridade. São sinais de benevolência, são sinais de uma pessoa sensível com a dor do outro, sim, já é alguma coisa. Mas a caridade, como entendia Jesus, ainda estão muito longe, porque ele fala da indulgência, uma virtude que a gente não coloca em prática ainda. Ele fala da benevolência, e a benevolência nós separamos de sábado, domingo, feriado para fazer o bem, como se a benevolência tivesse data e hora para acontecer. E ela devia ser uma constante na nossa vida. Bom, aí vem a benevolência e vem o perdão das ofensas. Né? Como se eu tivesse que perdoar por uma questão religiosa, porque eu vou agradar a Deus. Não é isso. Eu preciso de perdão porque eu preciso me libertar do outro. Se o outro quiser me perdoar, isso é questão dele. Mas se eu não quiser, é problema dele. Agora, eu preciso me perdoar. Eu preciso perdoá-lo também. Eu preciso do perdão para mim. E aí é uma questão muito importante que na tríade do mandamento maior, onde está Deus, a si mesmo e o próximo, nós fazemos um trampolim, vamos só no próximo para alcançar a Deus. Por isso que criou aquele ditado popular: quem ajuda os pobres empresta a Deus. Como se o pobre fosse um trampolim, eu piso nele com as minhas coisas que sobram, brinquedo quebrado, sapato velho, roupa usada, armário remendado, aí eu dou para ele e vou para o paraíso. Né? Será? Lembrando Lázaro, né? Tem que Lázaro tem a passagem refletir. de Né? Lázaro. E a passagem lá, como que Jesus fala, qual que é a parábola, a passagem dele? Né? Quando Abraão se vê no mundo espiritual e chama o Lázaro, olha, o rico, quer dizer, o rico que pede para o pai Abraão, pede para Lázaro molhar os dedos na água, né, para me dessedentar. E aí ele fala que há um abismo entre um e outro. Esse abismo não é um abismo físico, é um abismo de entendimento, de campo vibratório, de grandeza espiritual. Enquanto um é mesquinho, né,
perdulário, egoísta, que tinha dificuldade até de compartilhar, porque Lázaro alimentava apenas da migalha que caía, não é que ele dava, é da migalha que caía. E Lázaro, com sua humildade, com a sua espiritualidade, conseguiu sobreviver e extrair daí os valores morais. E aquele que tinha toda a opulência, que poderia também fazer a mesma coisa, criou a escassez para si. E quando ele sai do mundo material e vai para o mundo espiritual, ele leva consigo o mundo material. E como o mundo material não cabe no mundo espiritual, ele está na miséria, sem valor nenhum. Aí ele pede para Lázaro, né? Fala para o pai Abraão, pede para Lázaro. Então, mas aí, qual que é o exemplo que a mensagem traz? Né? Eles têm Moisés e os profetas. Então, que procure entender, que procure estudar. O engraçado dessa parábola aí, né, que eu acho que o rico, mesmo depois de desencarnado, numa situação inferior, ainda está querendo mandar em Lázaro. Ainda está querendo. É a soberba, né? É a soberba. Sim. Não, ele tem até, na verdade, a intenção é boa, né? Sim. É pretensiosa, tudo, mas é boa. É porque ele quer socorrer os irmãos, né? Sim. Mas tanto ele quanto os irmãos, quanto os seus amores, tiveram tempo. Mas o tempo que tiveram, cultuaram o material e desprezaram o espiritual. Então, esse desprezo do mundo material, ele é grave. Por quê? Porque nós vamos fechar os olhos para o mundo material. Isso é absoluto. Vamos deixar até o corpo, não é nosso. Nós vamos deixá-lo. E vamos abrir o olho do outro lado. Agora, ao abrir o olho do outro lado, qual é a bagagem que vamos estar de posse dela para poder usufruir do outro lado? Essa é a questão. E muitas pessoas não se dão conta. Né? Ou pelo menos a culpa também é muito nossa de pregar um cristianismo de um Cristo crucificado, de um Cristo sofrido, de um Cristo que não é alegre, de um Cristo que não mostra poder. E é interessante que nos romances, nos livros, no Caminho da Luz, e tanto André Luiz, fala de um poder espiritual, de uma luz espiritual, de uma transcendência, de uma capacidade de mobilização de energia, que isso não é apresentado para o jovem. E o jovem, olha, você vai apresentar Jesus para o jovem, apresenta o Jesus crucificado, não é o Jesus da comunidade. Apresenta o Jesus crucificado. Ele olha para ele, mas o que ele pode fazer? Não desce da cruz, não desce do altar. Ele vai, o que eu vou fazer com ele? Ou quando não é aquele Deus mau, né? Ou quando não é aquele que castiga, aquele que pune, que os pecados aquele que são castiga, eternos, que não tem direito de se redimir. É isso mesmo. Você já assusta logo de cara, né? Inclusive, foi um dos temas que nós tivemos lá na área que a gente participou, justamente a parte dos jovens, como atrair os jovens para o centro espírita, como ter um dinamismo maior, uma forma de apresentar Jesus, de apresentar o cristianismo, de uma forma que não seja essa que amedronta, né? Que castiga com o inferno e que tem um botãozinho que vai para o céu, né? Que tem a meritocracia nesse processo. Né? Nem essa parte e nem a outra também de mostrar um Jesus incapaz. Ele não desce da cruz e nem do altar. Justamente. Agora, para mostrar Jesus para o jovem, nós vamos ver o que o jovem vê hoje na cultura da juventude hoje. São os youtubers, futilidade, grande parte da futilidade. Tem youtuber bom, que são historiadores, falam do espaço, contam a história da humanidade, pesquisam as civilizações, trabalham a ciência, mas são poucos youtubers. A maior parte é futilidade. Mas junto com essa esses canais de informação, eles vivem sempre quebrados ali, né? Sempre pequenininhos, né? É uma luta constante. E aí, junto com isso, assim, os canais de televisão apresentam uma igreja que prega, que nós temos que ser bonzinho, que nós temos que fazer totalmente equivocado. E o avatar do jovem manipula energia. Eles combatem com energia. Eles viajam de um planeta para o outro num piscar de olhos. Eles se movem pela luz, sabe? Eles trabalham percepções, são sensoriais. E o nosso Jesus é tudo isso. Tem espiritualidade, tem manipulação de fluido, tem manipulação de energia, tem volitação, tem viagem astral, tem a manipulação de fluidos, tem cirurgias lindíssimas que acontecem, não só no corpo, como mentalmente, o resgate das vidas passadas, daquelas entidades renitentes, como obsessores, como os cruéis. Eles são trabalhados, colocado uma faixa na cabeça, e aquela faixa ligada no monitor, onde vai aparecer as imagens de todos os seus atos, de toda a sua rebeldia, porque ele se nega
de que não fez isso, não fez aquilo. E os benfeitores amigos, caridosamente, mostram para ele, Nossa. através de mecanismo, que é o que ele fez. Né? É. E isso não se fala com o jovem, não se mostra o jovem, não se mostra esse Jesus para o jovem. O Jesus que construiu o planeta recebe uma massa em forma do Sol, constrói um planeta, organiza toda essa massa da Terra com um ecossistema, com biomas, com um meio ambiente altamente sofisticado, movimentando equipe de engenharia, de químicos, de pessoas capacitadas para criar, para elaborar a arquitetura do planeta, capaz de estar na terceira órbita do nosso Sol, com movimento de rotação e translação, com clima, apropriado à nossa existência, um planeta que viaja numa rota solar com mais de cento e tantos mil quilômetros por hora, quando o homem inventou a máquina, apenas o máximo que viaja é 28, 30 mil quilômetros por hora. É Então, assim, interessante falar o dessa jovem parte aí. precisa de saber dessa parte. Ele não sabe. Sim, é interessante que, assim, através dos mecanismos que a casa espírita ela tem, dentre várias áreas, essa exposição, essa explanação para o jovem é interessante. Tem um canal que é o Discovery Channel, que fala a Sim, respeito eles fazem uma relação, né, no vídeo, até eu posso deixar aqui depois no link aqui embaixo, pré-fixado. Eles falam a relação entre a idade geológica do planeta, né, as camadas tectônicas ali, algumas em relação aos 6 dias, né, que a Bíblia fala, né, dos 6 dias da construção do mundo, né? Então é muito interessante para quem quiser assistir. Eu vou achar o vídeo e vou deixar aqui na descrição que a é, ciência ela faz essa relação. essas datas não são dias, são eras, são 6 eras, 10 eras, Sim, são eras, são justamente. percursos que o princípio inteligente está sendo despertado e passa por essas fases até despertar no homem. Né? Não, E nós mas vamos também, agora ainda aprimorar para a espiritualização. Nós estamos a caminho da luz, mas sim, ainda muito preso à matéria, muito rancorosos, muitos vingativos, né? Muito em si mesmo. Né? Qual que é a chaga da humanidade que o Evangelho cita? O orgulho e o egoísmo. Qual que é o antídoto? Caridade e humildade. Quando é que nós vamos conseguir fazer isso? Está muito longe, porque até hoje nosso mundo, apesar de ser muito belo, sofisticado, né, nós temos aí as placas tectônicas que envolvido assim, tem um núcleo que tem o magma, onde essas placas flutuam numa sim. velocidade e tem todo um mecanismo e um campo magnético que é gerado por ela, que nos protege dos corpos celestes, para que não venham dar grandes impactos. Muitos Sim. atravessam essa camada protetora, mas já atravessa reduzindo bastante os danos. E Tem tudo isso é tanta coisa, pensado, e tudo isso foi tanta coisa que elaborado, isso é Deus fez para a planejado. gente, né? Hã? Deus pensou em tudo, nos mínimos detalhes, né? Até também tem um documentário que fala a respeito do número pi, que aí aí pega a natureza, pega um caracol, pega uma flor e faz a relação e é exatamente o número, o olho humano. Assim, Então, tantas então, coisas que a gente pode tem relacionar, que, né, com tem essa que verdade de Deus, né? precisa relacionar para você compreender o mecanismo, né? Porque não é só, porque senão as pessoas acordam, olham para a natureza, está tão bonito, ou então às vezes nem dá o valor e não sabe como é que as Justamente. coisas funcionam, porque elas funcionam. O planeta é autorreciclável, ele existe há 4 bilhões e 500 milhões de anos, conforme a nossa ciência. E tudo isso foi elaborado pelo Cristo planetário. E o Cristo planetário, ele é um dos demiurgos que são espíritos, entidades que organizam o cosmos. Só que Uhum. ele, além de ser um demiurgo, ele assume a responsabilidade do seu rebanho. O que é o rebanho? É uma parte da humanidade que o Criador coloca nas mãos deles para que pudéssemos resgatar. Então, o mundo é um mundo feliz. Não é um mundo primitivo, mas é um mundo de expiação e prova, onde ele está falando, olha, o comportamento de vocês, a partir de agora, deve ser esse. O mundo de expiação e prova exige que você tenha essa percepção. E eu vou ensinar para você como é que faz isso, como é que você elabora, como é que você vive, como é que você se relaciona. E ele mostra como deve ser feito. Então nós precisamos fazer. Só que como nós transformamos ele numa mercadoria religiosa, nós abandonamos os princípios, os valores. Sabe uma coisa que eu acho interessante na doutrina espírita, né? A gente vê assim que nós não estamos no mercado da fé, né?
que às vezes alguém, eu vou contar um caso aqui interessante para você, às vezes aconteceu um caso com uma irmã que frequenta o centro, ela tem duas filhinhas tal, e chegou uma amiga dela na casa dela e ela estava se arrumando para vir para o centro, né, que as nossas reuniões são aqui às quintas-feiras, às 20 horas, e aí ela estava se arrumando, falou, ó, você vai falando aí que eu tenho que ir para o centro, aí essa amiga dela falou assim, o que que você vai fazer lá, fulano? Aquele negócio lá já está aberto há quase 2 anos, você passa lá, não tem quase ninguém naquilo. O que que você vai fazer lá? Você vai perder o seu tempo. E ela chegou triste, sabe? Contando aquela situação, e a filhinha dela ouviu que ia vir com ela, né? Na verdade, elas foram, né? Aí depois essa mulher foi embora e a filhinha dela assim, nossa, mamãe, nós vamos lá ainda? Né? Então ela veio contar isso pra gente, depois a gente teve todo um trabalho de explicar pra criança, toda aquela coisa, que não é quantidade, é aquela coisa. Então, assim, a gente vê que o Espiritismo ele não está no mercado da fé, né? A gente não promete o céu, né? E nem condena com o inferno, né? Nós não estamos no mercado da fé, mas tem uma coisa, nós apoiamos a reencarnação como se a reencarnação fosse uma coisa de graça e no sentido de uma bonificação que fosse apenas uma chance de recomeçar. Né? Porque eu acredito, assim, é uma luva, é uma água benta. Eu acredito na reencarnação, porque eu sei que mesmo errando e tal, eu vou renascer na outra encarnação, e o que eu não puder fazer hoje, eu vou fazer na próxima. É uma realidade isso? É. Mas é um perigo. Por quê? Porque entre uma e outra, para aqueles que não souberam executar o seu plano, o seu planejamento espiritual, aquele que assumiu o compromisso e chegou aqui, desistiu ou simplesmente ignorou, o que reserva para isso? O que ele fala? Haverá prantos e ranger de dentes. Haverá outra reencarnação? Sem sombra de dúvida. Mas naquilo que você não conseguiu, ou você desprezou, se tornou indiferente, falhou, não quis, haverá prantos e ranger de dentes. Absolutamente. E a pessoa fala do umbral como se fosse uma coisa fora dele. Fala do mundo celeste como se fosse uma coisa para ele. Então, os dois fazem parte, mas eu não me toco, porque quando lê André Luiz, a gente vê as dimensões que a Terra faz parte. Ele está no umbral, quase de superfície. Nosso lar está no umbral de superfície, a colônia é nosso lar. A mãe de André está, se você lê, eu acho que você leu, né? A mãe do André está no plano superior, ela nem pode vir onde André está, porque André que é desdobrado e marca um encontro numa outra dimensão mais próxima, que ela pode alcançar ele, e ele pode alcançar ela, e eles se encontram, e ele no momento da conversa, ele pergunta do pai, e ela responde, seu pai está nas zonas abismais. Olha quantas dimensões aí já. O André, nosso lar, a mãe dele, aonde ele se encontra, e o pai que está nas zonas abismais. São lugares diferentes de um para o outro. E são momentos que o ser humano vai para lá, em situações mais graves, para as abismais, menos graves para o umbral, né? Suicida para o vale dos suicidas, e assim por diante. E aí, uma série de fatores que acontecem, perseguições de obsessores, escravidão, manipulação. Então, e as pessoas... É uma grande responsabilidade estar encarnado, né? É uma grande responsabilidade estar essa percepção, né? Estar reencarnado e preparar para desencarnar, que é uma coisa que não está na nossa contabilidade, preparar para desencarnar. Não está na nossa contabilidade. E, às vezes somos espíritas porque realmente concordamos, né? Gostamos muito, mas assim, teoricamente é importante, mas não abraça a causa, sabe? Assim, eu preciso fazer alguma coisa por um mundo melhor. O espírita tem que ser... quando eu partir, né? Não, o espírita tem essa obrigação não porque ele precisa do céu, mas porque o céu é aqui e agora, se eu fizer a minha parte. Eu não preciso trabalhar aqui para desfrutar lá. Eu trabalho aqui para desfrutar agora. Sabe aquela história da a consciência do dever cumprido? Sim. Se eu faço a minha parte, o bem-estar é imediato, porque é a lei do mérito. Você acessa o bem, você acessa o belo, você entra em sintonia com a harmonia, com tudo aquilo que é de bom.
você vai sentir. Agora, o efeito vai esperar daqui não sei quantos anos para você sentir o efeito. Não, é agora, imediatamente. Você está Justamente. desfrutando ali, É agora. justamente isso aí. Pessoal, eu queria pedir para vocês, aproveitar que vocês ficaram até aqui com a gente, acessem aqui o sininho, cliquem no sininho, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, comentem aqui no vídeo. E é importante que vocês se inscrevam no canal, que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar esse conteúdo de qualidade, esse papo espírita aqui bem descontraído que a gente está tendo, para mais pessoas que estão buscando o mesmo tema, a mesma área. Então, se você entra aqui e vê o vídeo e não se inscreve, o YouTube lá mostra as métricas, né? A nossa métrica assim, tá bem baixa ainda. 96% das pessoas que assistem não são inscritos e assistem os vídeos. Então, assim, é de graça. Clica ali no botãozinho de se inscrever. Vai auxiliar o desenvolvimento do canal, vai ajudar que o YouTube entregue esse material para mais pessoas, né? E vai também auxiliar a divulgação da doutrina espírita, porque você fazendo isso, você também está contribuindo, você está fazendo a sua parte também na divulgação da doutrina espírita. Como o Emmanuel diz, né, a maior caridade que podemos fazer para a doutrina é divulgá-la. Então a gente está aqui fazendo a nossa parte, a gente pede essa força para vocês, que nos ajude aí nessa caminhada. O canal é novo, está crescendo agora, né? Com os apoios dos nossos irmãos da Federação Espírita do Mato Grosso, os nossos irmãos da região aqui, sempre disponibilizando um tempo precioso para vir aqui fazer um podcast com a gente, para a gente depois fazer vários cortes que vai ter, falando de temas atualizadíssimos, igual a caravana que nós tivemos aqui. Por falar em caravana, casa cheia, né, cara? Que bom, né, que foi, né? Olha, que benção, hein? Juína está de parabéns, a região toda está de parabéns. Né? Assim, a espiritualidade deve estar contente, porque a equipe é uma equipe que está assumindo o papel da responsabilidade social, espiritual daquela região. Os benfeitores amigos que atuam, tem uma equipe muito boa para apoiar, que está fazendo um bom trabalho de cuidar daquele rebanho, daquelas almas que estão ali. Né? E é importante falar nisso, Tiago, porque às vezes nós esquecemos que a comunidade ela escolheu também reencarnar com a nossa presença. Ela escolheu estar conosco e ela deposita na psicosfera suas emanações mentais, seus fluidos, suas emoções, e nós também. E é disso que nós nos alimentamos reciprocamente, e que nós nos inspiramos, sabe? Porque isso tudo está à nossa disposição. E essa equipe espiritual que vocês se uniram, que criaram, por exemplo, as casas espíritas de grande responsabilidade, a Casa Humberto de Campos, que é a casa, pelo jeito, é a casa máter, onde deu a base de tudo ali, a formação do trabalhador, é um papel relevante. As pessoas passam por ali e vão abrir outras casas, vão semear outras terras, vão se unir em outros momentos, vão abrir evangelho no lar. E isso é fundamental. E a caravana, ela traz como dizer, esse um pouquinho a mais dessa interpretação mais profunda para mostrar que estão no caminho certo. Não é para trazer nada de novo, porque o Consolador é um só. São as interpretações, são as profundidades. E aí é interessante, nesse momento em que muitos falam de são chegados os tempos, né? Crianças cristais, crianças índicos, né? É uma geração nova. Então, leia o capítulo 18 da Gênese. Ele está dividido em duas partes, a geração nova e os tempos são chegados. São duas partes importantes. Tem outras obras que são importantes, como obras póstumas também, que fala muito dos tempos são chegados. Mas lá vai traçar a linha mestra dessa geração nova que chega, da geração velha que sai. E vai traçar a linha dos novos tempos, dos tempos são chegados. O que significa isso? Então, o espírita precisa entender, precisa saber disso, para que possamos ter a nitidez do nosso papel. Porque a gente não está fazendo. E na compreensão da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E, junto com isso, a tríade da doutrina, que é ciência, filosofia e religião. Essa união de forças, esse entendimento do qual nós precisamos para vivenciar o cristianismo. Não é vivenciar a doutrina espírita, porque cada espírito traz sua bagagem. Nós vamos vivenciar a lei de amor, que é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é mostrar Deus, mostrar os valores da alma, a nossa necessidade de evoluir espiritualmente. O Espiritismo vem colaborar com Jesus
mostrando como é que se faz isso, o que significa isso, respondendo sobre isso, trazendo experiência de, como o Evangelho nos traz, o céu e o inferno e o livro dos médios, de outras almas que vivenciaram e trazem suas lições, trazem suas experiências para nos ajudar. Então, é esse consolador, mas a meta é estabelecer o amor que deve vigir entre as almas, entre os espíritos, encarnados e desencarnados, nessa relação fantástica, fraterna, amorosa, que deve acontecer e que vai acontecer. E, por enquanto, ainda estamos aprendendo. Estamos na trilha, né? Estamos na seara, né? Fazendo a nossa parte, tentando, pelo menos, fazer a nossa parte, o que cabe a cada um. Até eu sempre gosto de falar em todos os podcasts aqui que eu falo, tem uma mensagem de Paulo, aquele encontro com Damasco, lá na cidade de Damasco, um encontro que ele tem com Jesus, ele pergunta, né, Senhor, o que queres tu que eu faça? No Pão Nosso, capítulo número 55, o Emmanuel, ele começa com essa frase, mas ele faz uns comentários, ele faz uns comentários depois dessa frase que diz o seguinte: faze o que te cabe nos dias de hoje, para que não precise voltar amanhã e ter que refazer. Aí no final ele complementa assim, sabe? Eu não sei se é possível complementar uma frase de Paulo, mas se aproxima muito, ele fala assim: faze o que te cabe, que receberás o que te espera. Essa frase me marcou de uma forma dentro da doutrina que todos os dias eu utilizo essa frase na minha vida. Que o que eu posso fazer agora, que eu posso fazer hoje. Nesse momento, o que a doutrina está pedindo de mim? É ir à casa espírita, é fazer um podcast, é auxiliar na web rádio? O que está me pedindo agora? Então é uma frase que, se a gente colocar na nossa vida, uma frase curtinha, a gente percebe que mentor espiritual, a superioridade é tanta que numa frase minúscula traz um sentimento profundo que, mesmo se a gente fosse comparar com os maiores escritores aqui que nós temos, encarnado, não chega nem perto, né? E assim, esse mecanismo que você tem, que você está disponibilizando para o movimento espírita, você sabe que o alcance dele é muito maior. Você pode fazer um podcast ecumênico. O que você pensa, né, do cristianismo? Como que você acha que Jesus volta? Né? São questões que você vai provocando. Aí nós estamos vendo a situação do suicídio convida jovem, universitários, jovens trabalhadores. O que você está achando do suicídio do jovem? Você pode nos dizer assim, por que o jovem está sendo levado ao suicídio, está sendo levado para as drogas? Né? Porque Jesus faz, né, Jesus faz o convite do vinde a mim, para suavizar, para trazer o fardo leve, o jugo suave, e as pessoas, em vez de ir para Jesus, vão para o álcool, vão para a droga, para se aliviar, e vão para o suicídio. Né? Então, trazer esse debate, né, esse podcast, que vai ajudar muito o movimento espírita, trazer essas questões da participação da sociedade, né, no rumo da própria sociedade. Perguntar para o jovem o que te leva o que poderia, qual atrativo você sentiria para ir fazer parte da sociedade por um mundo melhor? Qual o caminho que você tomaria? Sabe? Fazer essas buscas, essas pesquisas. Sim. Inclusive, todos os podcasts que nós estamos fazendo com vocês da Federação Espírita aí, que estão à frente do movimento, a gente é um projeto novo, o podcast aí, o Papo Espírita, né? O Papo Espírita do CELAC, pela Comunhão Espírita de Brasília, lá da Maí, dos meninos de sábado, tem um que chama Papo Espírita. O nosso é Papo Espírita, portal Web Espírita, para diferenciar. Mas é um papo descontraído, você vê que no tanto aqui tem um tererezinho, né? Quem tomar aqui, quem quer tomar um chazinho, tomar um café, é um papo bem descontraído. Todos que eu estou fazendo um podcast, eu estou convidando a fazermos um podcast específico na área de cada um. Por exemplo, Lacordaire, nós vamos fazer um podcast relacionado a Joana de Ângeles. A Zeila, nós vamos fazer um podcast relacionado à mediunidade. A Regilane, a gente vai fazer um podcast relacionado a uma área que ela vai passar depois. A Zuíla também nós vamos fazer. Então, assim, eu queria, se você tiver tempo, disponibilidade, a gente vai fazer um roteiro depois para ficar fácil aqui para o pessoal, para a gente fazer pelo menos uma vez por semana um bate-papo desse descontraído, num tema que você selecionar, na área que você se sente melhor em explanar, e trazer essas informações aqui para o canal. Para depois a gente colocar no Frente Play, dissipar a mensagem, porque é interessante a gente focar em cada área, sabe, né? O Papo Espírita, ele nasceu há uns 2 anos, até a Reginane foi a primeira que eu comentei com ela. Eu falei: Regi, nós temos um projeto aí, chama Papo Espírita, você nos ajuda? Falou: não, quando estiver pronto, pode me chamar. Nessa área nossa da promoção social espírita,
nós podemos trazer, por exemplo, qual metodologia que vocês usam para a promoção social espírita, né? Aí eu vou citar, né? Olha, o que vocês pensam, assim, a caridade, a promoção social na ótica do direito, na busca do direito, né? Podemos falar da busca do direito. Ou como é que você aceitar, será um enorme prazer para a gente. Você escolhe o tema e eu aqui sou só o apresentador. Sim, não, pode contar conosco, absolutamente, né? E você trazer essa provocação, sabe? Mas eu vou dizer para você não só isso. Por exemplo, nós estamos aí com alto índice do suicídio, do alcoolismo, da drogadição, da violência doméstica, do feminicídio. Trazer isso para o movimento espírita, a mulher espírita. Olha, o que você pensa do feminicídio, da violência doméstica? Trazer para o jovem espírita. Como que você vê o suicídio? O que você poderia fazer para evitar o suicídio? Qual busca? Onde você buscaria? Você trazer os pais, falar para assim, qual o tempo que você tem para o seu filho? O que você acha da sua geração em relação à geração do seu filho? Faz um comparativo. Né? Esse encontro de gerações ou choque de gerações. Né? Para perguntar para o jovem, né? Sobre a gravidez indesejada e inoportuna, tanto para o menino quanto para a menina, a patermaternidade. Justamente. Então, você trazer... Está ligado ao aborto também, não? Ao possível aborto. O aborto, isso, né? Não só o aborto, né? O filho não desejado, que você não aborta, mas você despreza depois. Sim. E você terceiriza para a rua, terceiriza para a gana, terceiriza para a droga. Então, aí você vai envolver a comunidade. Na comunidade, o que tem a comunidade? A comunidade tem corrupção? Tem violência? Tem violência de trânsito, violência de doméstica, tem violência de social? Tem desigualdade social. O que você pensa da desigualdade social? Pessoas, camadas ricas, classe A, B, C, D, pobres e excluídos. Como que você vê isso? Como que você vê e como nós vamos combater isso numa sociedade mais justa e tal. Aí você traz esses fenômenos sociais para dentro do movimento. Você sabe a diretriz 9? Você viu a diretriz 9? O que a diretriz 9 da FEB diz? A participação do espírita na sociedade. Na sociedade. Né? Por que a diretriz 9 está falando isso? Eu achava até interessante você dar uma olhada lá, porque a sua pergunta seus questionamentos vão melhorar muito nessa área que você está pretendendo. Aí, está falando que o espírita deve fazer parte da sociedade, por quê? Ele vai levar um conteúdo cristão e mudar as estruturas sociais. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso de dentro do centro. Ele precisa sair do centro para vivenciar lá fora, no conselho da criança, no conselho da mulher, no conselho do idoso, no conselho de segurança, nos movimentos sociais, nos fóruns, na defesa do meio ambiente, sabe? São muitas áreas que o espírita precisa adentrar para levar Jesus. Ele não vai falar de Jesus, porque falar de Jesus já acabou, essa parte deve encerrar. Agora nós temos que vivenciar Jesus. Chico já dizia isso, né? Falar de Jesus tem muita gente fazendo, mas imitando. Tem que vivenciar Jesus. Eu preciso vivenciar. O Jesus ele só vai manifestar quando ele se interage com alguém, né? Quando ele está presente nas relações sociais. É isso, aí sim. Então eu acho que você tem um instrumento aí, e seu instrumento é um ponto no planeta e o alcance mundial. Certo? Você está aí, mas alcança a Terra toda. Né? É interessante nós agradecemos aí de primeira mão, e vocês aí, pessoal, tá vendo? A gente vai ter esses temas aqui, o Neio, ele vai nos auxiliar nesses temas importantes. Eu aqui vou ser apenas o apresentador, né, na verdade. O meu conhecimento ainda é pequeno, então eu fico só perguntando para eu poder aprender também, né? Mas é interessante o Neio falar dessa questão do alcance que hoje as mídias sociais, nós estamos vivendo um momento pós-pandêmico, porém nós ainda estamos bastante ainda ligados ainda nessa parte. No entanto, nós estamos fazendo aqui um podcast, que a gente vai fazer os cortes depois. O Ney está em Cuiabá, né? Eu estou em Brasnorte. Tecnologia, ela trouxe novas ferramentas de divulgação. A gente não pode desprezar a tecnologia porque acabou a pandemia, então ela facilita muita coisa. Ela facilita muito a vida para que a gente possa aumentar a divulgação. Alguns trabalhos que são presencial na Casa Espírita não pode realmente ser trocado, já que voltou, não pode ser trocado pelo remoto, né? Mas hoje a tecnologia, o Ney comentou a respeito do alcance, a nossa web rádio hoje aqui, que eu deixei o link está aqui embaixo no nome, vocês podem acessar aqui. Hoje a nossa web rádio tem mais de 1.000 acessos por mês. Na nossa região, ainda pouco divulgada, então hoje está contando com mais de 3.000 acessos. A web rádio não tem 3 meses ainda que nós
conseguimos colocar no ar. Então, os podcasts vão estar tudo lá na web rádio. Podcast, o videocast, esses cortes que nós vamos fazer. O podcast em áudio, para quem não tem tempo de ver, e coloca no carro, vai ouvindo. Está lá também todos os cursos, os seminários, algumas coisas da caravana, as imagens vão estar todas lá também, da caravana que nós fizemos aqui, do pessoal daqui, do pessoal de Tangará. Vai estar tudo lá na aba álbuns de foto e álbuns de vídeo. Então, eu convido a todos que acessem lá. Aí eu, né, nós vamos conversar depois em off, vamos traçar aí como que a gente vai fazer essa parte, vamos criar um cronograma, a gente vai colocar um período que também não atrapalhe os afazeres do Ney também, que é igual o Lacordaire fala, né? Tem que ter rodinha no pé, né, Ney? É verdade. Mas isso aí a gente vai encontrando caminhos, sabe? A Com certeza. importante é você, como você está numa região, é você ver o que faz parte desse território seu, né? Qual, em termos de juventude, em termos de paz, em termos de família, em termos dos fenômenos, as interfaces dos fenômenos sociais, né? Porque o fenômeno social ele é macro, mas a interface, o que é a interface? É o alcoolismo, a drogadição, a violência, né, o abandono da criança, assim, o esfacelamento da família, né, a ausência de planejamento familiar, né, a indiferença na convivência, a indiferença, sabe, os fatores, né? Porque tudo isso, nós fazemos parte de tudo isso. Então, precisamos conversar sobre tudo isso. Né? Com O que certeza. Jesus, o seguidor de Jesus, o cristão, como que o cristão interfere nessa parte, nessa outra? O que ele fala? Como que ele vai interagir? Como que ele vai fazer? Porque o homem de bem, de bom caráter, e a mulher de bom caráter sai da família. Mas a mulher de mau caráter e o homem de mau caráter também sai da família. Né? Onde que as coisas acontecem em que sai um e sai o outro? Tudo é a Que base, né? herança, que herança as gerações podem deixar? Aí você vai perguntar para o jovem, o que a sua geração está deixando? Qual que é a promessa da sua geração, né, para essa década ou para esses 20 próximos anos? Justamente. Então, São questões que a gente deve abordar realmente, até porque a questão relativa ao que ocorre na sociedade, nós não podemos ficar só no maravilhoso, né? A gente tem que abordar essas questões e realmente auxilia que a gente percebe que realmente a maioria das intervenções que a gente vê religiosa acaba deixando um pouco de lado, para não misturar e tal, aquela coisa. Então, realmente, a gente tem que abordar isso. Inclusive, agora, no próximo mês, que é o setembro amarelo, né? É o o mês de setembro combate à suicídio. prevenção ao suicídio. De repente, a gente já pode pensar em algo que está mais próximo aí ao mês de setembro, para a gente já fazer alguma coisa elaborada a respeito do suicídio com os jovens, a gente vai poder organizando alguma coisa aí. Eu Acho queria deixar interessantíssimo, hein? Inclusive, você já pode lançar, porque setembro está bem aí, você já pode. também aí, porque Ah, assim, nós temos um processo aqui, né, para explicar para o pessoal o seguinte, nós gravamos aqui primeiro, né, fizemos a gravação, isso é editado, né, o podcast que nós fizemos aqui, o videocast, na verdade, ele vai ser dividido depois em vários cortes para a gente colocar nas redes sociais trechos mais importantes. Então, o podcast que nós fizemos aqui vai dar 20, 30 cortes. Então, sim, essa edição leva um pouco de tempo, né? Aqui nós trabalhamos, aqui eu divido um pouco o meu tempo com o meu trabalho profissional, com o serviço, então, assim, é meio-dia para cada um, eu dedico. Então, assim, algumas coisas a gente já tem no canal. Vou deixar aqui o link aqui do card para vocês verem lá. Já temos, se não me engano, 5 podcasts. Temos com a Luísa, temos com a Corder, temos com o Saulo, temos com a Regilane, temos com o Dr. Diomar, lá da Juína, representante da Regional 07. Vamos fazer uma com o atual presidente da Casa, o Mayor de Campos agora, que é o Luiz, para ele falar também como que foi, e vamos fazer com o resto da galera toda da caravana. Eu já estou chamando todo mundo. E é tomara que muito eu importante. consiga dar conta de tanto trabalho que a gente vai ter Ah, é verdade. de arrumar isso aí com Deus na Graças a frente. A gente Deus, vai, hein? Tem se muita Deus coisa quiser. boa para acontecer. Se Deus quiser, vai sim. Ney, eu quero te agradecer a presença mais uma vez aqui, cara. Que prazer falar contigo. A gente se encontrou aquele dia lá no seminário, estava fazendo um podcast com o Jorge, que acabou depois não saindo do som. Eu tô todo dia ligando pro Jorge, Jorge, vamos fazer o podcast, cara. Aquele dia sem som, ele só manda um joinha assim, ele dá meia rodinha no pé, né? Eu estou esperando aqui, eu espero que esse vídeo aqui chegue pro Jorge para ele ouvir, para ele se compadeça e dê 10 minutos do tempo dele para ele terminar de fazer o É, podcast. E a é gente, mas é um importante. prazer enorme falar com você.
no podcast. Então, eu vejo que são temas, a área que você atua vai ser muito importante para o nosso canal, vai ser muito importante para o movimento espírita, para que a gente possa trazer esses temas e abordar aqui. E como vai ser um programa, então ele não tem fim para terminar. Então, pessoal, Sim. se preparem aí, porque vai ter muito conteúdo. Vamos pensar em que a gente já pode estar fazendo aí, para a gente dar continuidade. Ney, eu queria que você deixasse uma mensagem no final e mandasse um abraço para todos os ouvintes, todo o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal da federação toda, das casas espíritas que vocês frequentam. O espaço é teu, é contigo. Ok. Eu quero deixar aqui um grande abraço, né, do nosso movimento espírita para o nosso movimento espírita e falar que o caminho é esse, né? É ir dentro do caminho em que a doutrina nos aponta para ir ao encontro de Jesus. Ao encontro de Jesus é estudar Jesus, entender Jesus para vivenciar Jesus. É a partir daí que nós vamos colocar em prática a fraternidade. Como diz no artigo 18, no item 18 da Gênese, e que fala que a pedra angular do futuro da sociedade será a fraternidade. Mas para que ela seja realmente essa pedra angular da sociedade, é preciso que nós coloquemos em prática nas relações sociais, no dia a dia da família, do trabalho, dos vínculos sociais, a prática das virtudes. Diante de qualquer situação, perguntar qual virtude eu quero colocar em prática agora. Diante do conflito com o filho, com a esposa, com a namorada, qual virtude eu devo colocar em prática agora? E começar a fazer esse exercício, até que um dia se torne um hábito, até que um dia o mundo seja harmônico a partir de mim, não esperando que o mundo seja melhor para me agradar, mas eu me tornando uma pessoa melhor para agradar o mundo, e principalmente aqueles que vivem em minha volta. Esse é o recado, é a proposta de Jesus. É estar junto com o outro. Tranquilo, meu irmão. Muito obrigado. A gente esteve com o Ney Lúcio, da Federação Espírita do Mato Grosso. Eu sou o Thiago Fonseca, fico por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Ney.